culto onde a gente não só ora, mas faz outras coisas também. Cantamos e temos nosso estudo bíblico também. Então, vamos começar cantando o número 77. Os Passos do Justo, hino 77. Vamos cantar todos juntos. 77, Os Passos do Justo. Mais um hino, o 350, e depois nós já vamos ter a mensagem hoje à noite. Então, 350, hino 350. Eu sou filho adotado. 350. Amigo
Boa noite. Boa noite. Alguém poderia desligar o ventilador, por favor? Obrigado. Nós estamos chegando no final dos nossos estudos em relação às doutrinas. E hoje nós vamos estudar a vida cristã, que é mais prático para nós. Então, vou ler aqui a nossa declaração e depois vamos orar para entrar no nosso estudo. Cremos, de acordo com o ensino das Escrituras, que cada crente, pelo auxílio do Espírito Santo, deve andar no amor cristão e na santidade, demonstrando qualidades de honestidade, integridade, perdão, benignidade e espiritualidade. Cremos que qualquer realização neste caso será manifestada por humildade sincera e zelo genuíno para o progresso da causa de Cristo. E tem alguns versículos que nós vamos estudar hoje. Então, vamos orar? Obrigado, Pai, por este tempo que nós podemos juntar para estudar a Tua Palavra. Esteja com cada um dos meus irmãos aqui e por aqueles, Pai, que não conseguiram vir também, Pai, ajudando eles, preparando os seus corações para receber a Tua Palavra. E também por aqueles irmãos e amigos que estão assistindo a nossa live. Esteja com eles, Pai, e comigo para falar as Tuas verdades escritas na Tua Palavra. Obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos começar direto com a explicação dessa declaração. Eu dividi por frases e nós vamos ver cada frase. Cremos de acordo com o ensino das Escrituras que cada crente, lembrando os nossos estudos das doutrinas, segundo a declaração em relação às Escrituras, a Bíblia é inspirada por Deus e é a revelação divina para os homens, inerrante e sem nenhum erro. E como batistas, um dos nossos distintivos é que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã, uma vez que somos filhos de Deus, como nós temos cantado, adotados pela fé em Jesus Cristo. Então, cada crente, irmãos, cada crente deve regir sua vida segundo o ensino das Escrituras. Vamos abrir nossas Bíblias, segunda carta a Timóteo. Vamos para a segunda carta a Timóteo. Vamos ter segunda epístola para Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Como crentes, onde encontramos as direções para vivermos nesse mundo? Nas Escrituras, na Palavra de Deus. E é claro que quando nos tornamos crentes, trazemos da nossa vida incrédula práticas, pensamentos, coisas, costumes, ideias que são contrárias à Palavra de Deus. E agora, uma vez salvos, ou melhor, novas criaturas, como diz Coríntios, a Bíblia vai nos dizer como devemos agir. E o versículo diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E qual é o fim? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Assim, quanto mais estudamos as Escrituras, iremos aprender a maneira como Deus quer que nós vivamos em relação, primeiro perante Ele e depois perante dos nossos irmãos.
Assim, as nossas ideias, práticas, costumes e outras coisas erradas serão norteadas pela palavra de Deus. O versículo que nós estamos estudando aqui lista algumas coisas pela qual toda a Bíblia é proveitosa e útil. Ele diz útil para ensinar, para nos dizer o que é verdadeiro em relação a Deus, o homem, o pecado, o mundo, as coisas futuras. Por exemplo, ensina a maneira de como nós podemos ser salvos. Ensina a Bíblia isto. É útil para redarguir, para corrigir. Aliás, repreensão e correção. A Bíblia, com autoridade, nos repreende e nos corrige. Todos estamos baixo a autoridade da palavra de Deus. E quando a Bíblia diz que estamos errados, então estamos errados. Né? Por exemplo, se eu acredito que a salvação é dada pelas obras, ou boas obras, ou por alguma coisa, exceto pela crença de que Jesus morreu e ressuscitou de entre os mortos para pagar a minha culpa, então eu estou errado. A Bíblia não ensina isso. Então nós precisamos de repreensão e correção dos nossos pensamentos, e a Bíblia faz isso. É útil para instruir em justiça. Correção é sempre um complemento necessário para a repreensão. Com a repreensão, nós vemos onde estamos errados, enquanto que com a correção, nós sabemos o que é o certo para fazer, e logo segue a instrução, a maneira como nós devemos agir em relação a qualquer assunto. Na Bíblia nós encontramos isso. Tudo isso quer dizer algo muito simples. Nós podemos entender a Bíblia, porque se não pudéssemos entender a Bíblia, não seria útil, não seria proveitosa para nós. Também entendemos que tomamos as Escrituras como verdades absolutas. A Bíblia não veio do homem. É verdade que Deus usou o homem inspirado, mas a Bíblia veio de Deus. Deus, o autor da Bíblia. Coisas exteriores a nós são verdades absolutas. E a razão pela qual Deus deu a Bíblia, que é útil e proveitosa, como temos visto, é para que o homem de Deus seja perfeito. Isso significa que você não pode ser perfeito, exceto aplicando aquilo que a Bíblia diz. Quando vamos à Bíblia e deixamos que Deus nos fale, nos mude, isso nos leva à perfeição pela palavra de Deus. A passagem de 2 Timóteo também nos diz que a Bíblia foi dada para que o homem de Deus seja completamente equipado, instruído para toda boa obra. As boas obras nesse texto não são obras ou boas obras que você preparou. Para Deus, as únicas obras que são verdadeiramente boas são as obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas, como Efésios fala, 2:10, Efésios 2:10, para que nós andássemos nas boas obras que Deus preparou. Para estar preparados ou completamente equipados para essas boas obras, o que você precisa, o que nós precisamos como crentes, é conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alicerce da vida cristã. Devemos estudar a palavra de Deus para adquirir sabedoria e o conhecimento, para estarmos preparados para toda boa obra. Às vezes Deus nos chama para algo que não sabemos fazer, mas não há por que se preocupar. À medida que nos preparamos, Deus revela o que Ele tem guardado para nós, e conforme nos preparamos, Deus vai nos capacitando. Lembra uma coisa: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Agora, é verdade que devemos ler as Escrituras, estudar para corrigir as nossas vidas e ser perfeitos perante Deus com a palavra, mas nada disso poderia acontecer sem a própria ajuda de Deus. Sendo assim, é o Espírito Santo que é o nosso auxiliador. A nossa declaração continua pelo auxílio do Espírito Santo.
Jesus prometeu o Consolador quando ele estava com seus discípulos. Em João 14, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, outro igual a ele, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 26 do capítulo 14 de João diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. É o Espírito Santo, nosso professor, que vai nos ensinar e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus falando para seus discípulos. E mais tarde, em Atos, foi cumprida essa promessa. O Espírito Santo veio para habitar nos crentes. Assim, no momento da nossa salvação, o Espírito de Deus vem morar em nós. Ele é o nosso professor, nos guia, nos ajuda nas nossas fraquezas. Por exemplo, em Romanos 8, 26, diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Outro texto em 1 Coríntios 2, 11 ao 13: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Através do Espírito de Deus, nós podemos conhecer as coisas de Deus. Então, é através do auxílio do Espírito Santo nas nossas vidas que podemos aprender a andar nesse mundo como Deus quer. Mas a pergunta é: como Deus quer que andemos? A nossa declaração diz o seguinte: o crente, nós, salvos pela fé em Cristo, deve andar no amor cristão e na santidade. Nossa declaração diz que o crente deve, aliás, encontra-se obrigado a se devotar ou se consagrar a Deus. Isso está nos indicando uma ordem em relação ao nosso comportamento. É nosso dever como crentes perante o mundo, devemos andar no amor cristão. Lemos as palavras de Paulo em Efésios. Vamos para Efésios capítulo 5, versos 1 e 2. Efésios 5, 1 e 2. Temos alguns versículos que vamos ler juntos, outros eu vou ler. Aqueles que estão escrevendo, eu vou citar alguns versículos, vocês podem ler nas suas casas. Efésios 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. O versículo não diz pensa em Deus, não diz ou adora a Deus, embora sejam verdades e sejam deveres cristãos. O versículo faz um chamado para a ação, a prática. Devemos fazer de Deus o nosso exemplo, nosso modelo de vida. Por exemplo, imitar em santidade. O versículo declara: andai em amor, como Cristo vos amou. Outra vez Jesus, nosso exemplo. Assim como Ele nos amou e entregou-se a si mesmo, devemos mostrar o mesmo tipo de amor, sem condições, um amor incondicional. Jesus referiu as seguintes palavras para seus discípulos. Em João 13:35, ele diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é o amor, o primeiro da lista. 1 João 4:11 diz: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns
aos outros. Assim como Deus nos amou, nós devemos amar. Esse é o amor cristão, assim como Cristo nos amou. O amor incondicional, buscando o bem da outra pessoa. A nossa declaração continua: o crente deve andar na santidade. Pedro exorta os crentes em 1 carta, capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Primeira carta de Pedro 1, 15 e 16. Diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, e aqui Pedro está citando Levítico, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Isto deve ser a conduta dos crentes. A ideia aqui de santidade é estar apartados do mal para servir a Deus. Como crentes, devemos cada dia estar nos afastando do mal para servir a Deus. Outras passagens também falam, eu vou citar rapidamente, 2 Coríntios 7:1, diz: purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7 diz: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Podemos lembrar um dos atributos de Deus nas nossas vidas. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus está assistindo cada passo que nos damos na nossa vida. A nossa declaração continua dizendo, mostrando, o crente deve mostrar a qualidade de honestidade, integridade, perdão, benignidade e espiritualidade. Nós devemos mostrar essas qualidades. Honestidade, alguém que fala a verdade, honrado, vivendo de maneira íntegra. Deus se agrada da honestidade porque Ele é o Deus da verdade e odeia a mentira. Deus abençoa quem é honesto. O crente deve se esforçar para ser honesto. Nós devemos fazer isso, abandonando a mentira, o roubo, o engano, a hipocrisia. Quem é honesto dá bom testemunho. A pessoa honesta ganha a confiança de outras, né? No seu trabalho, sendo honesto, o chefe vai confiar em você. Romanos 12:17 diz: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. 1 Tessalonicenses 4:12 diz: para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Tem outros versículos que eu vou mencionar, simplesmente 2 Coríntios 8:21, 1 Timóteo 2:2 e Romanos 13:13. Todos eles falam de andar honestamente. Por exemplo, Romanos 13:13 diz: andemos honestamente como de dia. De dia todo mundo está olhando, assistindo. Como de dia devemos andar honestamente. Não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em desilusões, nem em contendas e invejas. Continuando, falando da integridade. A integridade é um valor que se expressa através da verdade, fidelidade e honestidade. Tudo está ligado. É também a qualidade de caráter daquele que é inteiro e sincero em todos os âmbitos de sua vida. Todo cristão que é íntegro no seu caminho diz não ao pecado da corrupção, do suborno, da mentira, da falsidade, da desonestidade, da infidelidade, da injustiça. Para isso é preciso permanecer ligado a Cristo. Porque é difícil. Fazendo isso com nossos próprios esforços é difícil. É necessário, então, permanecer ligado a Cristo, andando conforme a sua palavra e desenvolvendo o fruto do Espírito. Lemos em Provérbios 28:6: melhor é o pobre que anda na sua integridade
do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Outra qualidade, o perdão, é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. A falta de perdão é como uma pedra amarrada na sua perna ou na perna de alguém e que é arrastada para o fundo do mar. Se Deus perdoou os nossos pecados e se nós queremos ser parecidos com Deus, com Cristo, que motivos podemos ter para não perdoar alguém? Se nós não perdoarmos, não receberemos perdão. Essa é uma verdade que nos deve motivar. Se realmente compreendemos o que Jesus fez na cruz, o perdão deve fluir no nosso coração. Daniel declara: ao Senhor, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão. Daniel 9:9, pois nos rebelamos contra ele. Daniel reconhecendo que ele e seu povo se rebelaram contra Deus, mas Deus mostra misericórdia e perdão. Efésios 4:32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Perdoar assim como Cristo, como Deus nos perdoou em Cristo. Outra qualidade é a benignidade. Nosso Deus é benigno. Sua benevolência é infindável, não tem fim. Deus é a verdadeira fonte da benevolência e do amor. E Jesus é o maior exemplo disso, da benevolência. Mesmo quando foi traído, açoitado e pendurado na cruz, o Messias permaneceu manso como um cordeiro. Jesus venceu através do amor. Seus atos de bondade e compaixão devem nos inspirar a imitar o exemplo dele. Nós, que fomos alcançados por esse amor, devemos agir com mansidão e bondade para com outras pessoas, para que eles também experimentem o amor de Deus. Salmo 18:25 diz: com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Gálatas 5:22 também diz: mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Outros versículos também falam da benignidade. Efésios 4:32, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O crente também deve ser espiritual, mostrar espiritualidade. E a espiritualidade cristã pode ser definida como um espaço que damos ao Espírito Santo agir em nossas vidas. Também poderíamos dizer que a vida segundo a direção do Espírito Santo, ou a nossa vida cristã, ou vida em Cristo. Então, o que chamamos de vida espiritual significa viver cada dia de acordo com o ensino da Palavra de Deus, deixando que o Espírito Santo guie nossa vida, nosso agir, nossas palavras, nossos pensamentos, desejos. Também estar ligado com um relacionamento com Deus. Nossa vida de oração, nosso tempo de leitura, procurar fazer a vontade de Deus. Em resumo, viver sendo guiados pelo Espírito Santo que mora em nós, pelo próprio Deus que mora em nós. Por exemplo, a primeira carta de Pedro 4:11 diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder por todo o sempre. Amém. Romanos 8:14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Gálatas 5 nós já temos lido, mas o fruto do Espírito.
Para terminar, cremos que qualquer realização, neste caso, será manifestada por humildade sincera e zelo genuíno para o progresso da causa de Cristo. E aqui uma palavra, a humildade. A humildade é ter um conceito equilibrado de si mesmo, se buscar honra para si. A humildade é o contrário do orgulho. A pessoa humilde agrada a Deus. Romanos 12:13 diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A Bíblia ensina que os humildes serão honrados por Deus. Jesus foi um grande exemplo de humildade, fazendo sempre a vontade de Deus. Por exemplo, em Filipenses 2, versículos 5 ao 8, diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E aí Deus exaltou ele. Quando nós somos humildes, nós vamos agradecer a Deus, nós vamos aceitar os nossos erros, nós vamos pedir desculpa quando falhamos. Nós vamos entender que precisamos de Deus. Nós não vamos procurar glória nossa, antes vamos servir, vamos amar, respeitar os nossos irmãos. Isso mostra de humildade. Filipenses 2:3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Colossenses 3:12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. E outros versículos também falam. E nossa declaração termina: e tudo para o progresso da causa de Cristo, para que os homens que sempre estão observando a nossa vida, nosso andar, glorifiquem a Deus. Mateus 5,16. Mateus 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, encorajo-vos a considerar esses versículos para viver de forma digna perante Deus, como crentes, e também perante os homens, como representantes de Cristo aqui na terra. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é a nossa direção para a vida cristã. Ajude, Pai, a cada um de nós a considerar as Tuas verdades e aplicá-las na nossa vida para andar dignamente, como crentes, como salvos em Cristo Jesus, para dar aos homens a oportunidade de glorificar a Deus pelas coisas que nós fazemos. Ajude, Pai, a cada um de nós. Oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado, classe. Temos um bom número aqui, 11 pessoas. Antes de dividir por oração, eu tenho alguns anúncios. Primeiro, lembra que dia 20, semana que vem, dia 20 haverá o encontro dos homens
Começa de manhã, 8 horas, com café, tem almoço, um lanche da tarde. O custo é R$60 e o nosso preletor será Pastor Nathan Payfield. E vamos também levantar uma oferta missionária para o pastor Michael e Débora. Eu acho que ele tem vindo aqui alguma vez. Então talvez a gente vai lembrá-lo. Lembra também que eu gostaria de saber domingo quem vem, quem vai participar. Pode me avisar hoje à noite, porque estamos precisando dessas informações para fazer as compras da comida e algumas outras coisas. Temos que saber quantas pessoas vão, porque talvez vamos precisar ter nosso culto lá em cima, né? E vamos ver. Mas lembra então, precisamos o dinheiro domingo. Termina às 17 horas. E lembra também, domingo, dia 29 de novembro, depois do culto, domingo, dia 29 de novembro, nós vamos comemorar os aniversários do ano de 2020. Agora eu vou pedir que o irmão pode desligar isto, aqui termina a nossa parte live.